Olá, boa tarde, espero que estejam bem. Então, hoje vamos falar sobre as ativações do mês de Abril. Um mês de Abril que é um mês um bocadinho diferente do normal. Temos aqui muita mexida a nível astrológico, desde um eclipse, um cometa e várias conjunções. Apertem o cinto e vamos lá ver então o que é que vai acontecer ao longo deste mês. Muito bem, vamos começar então pelo quê? Vamos começar pelo eclipse. Exatamente, o eclipse do dia 8 de Abril que vai acontecer em Carneiro, está bem? Neste caso vai ser o eclipse do Sol, vai ser um eclipse solar total que é visível inclusivamente em várias zonas dos Estados Unidos da América, ao ponto de, neste momento, estar a ver aqui um grande alarido à volta deste eclipse, e vocês já sabem como é que são as redes sociais, existem inclusivamente já criadas teorias da conspiração, teorias do fim do mundo, enfim, já se consegue ouvir um pouco de tudo à volta deste eclipse. Uma coisa é certa, na zona onde ele vai ficar a fazer a sombra, obviamente, vai haver aqui, no fundo, uma grande afluência também de turistas e de pessoas àquela área dos Estados Unidos para poderem ver, de facto, o eclipse solar total, que não é algo que se veja todos os dias. Ora bem, mas falar disto em termos astrológicos, que é o que nos interessa aqui, não é? Ora, os eclipses em termos astrológicos têm sempre aqui uma componente um bocadinho associada a algo que coloca receio, medo, mas para isso e para nós compreendermos isto, nós temos que nos lembrar que a astrologia surgiu há muitos, muitos anos atrás, não é? Aquilo que nós temos hoje em dia como sendo os astrónomos, de antes, eram os astrólogos, portanto eram sábios que olhavam para os céus e que faziam de facto este mapeamento, estes cálculos das constelações que existiam dos céus, não é verdade? As estrelas, tudo isto. Ora, o que é que acontece? Imaginem, na altura não havia eletricidade, não havia nada disto, não é? Como nós temos hoje em dia. E, portanto, as pessoas guiavam-se de facto pelas estrelas, pelos planetas, por tudo isto que estava a acontecer nos céus. Ora bem, imaginem, durante o dia, de repente, haver um eclipse solar total, não é? Em que o dia passava a ficar de noite. Obviamente que isto causava medo, pânico, e eles começaram efetivamente a associar muito o eclipse como sendo quase uma mensagem que pudesse trazer alguma tragédia, está bem? Ora, o que é que acontece? De facto, os eclipses têm aqui um efeito que não é no dia exato, não é? Normalmente até se diz que um eclipse acaba por ter um efeito bastante prolongado, no mínimo durante 6 meses, portanto isto não significa que vai acontecer alguma coisa específica no dia 8 de Abril, está bem? Significa sim que ao longo deste ano, obviamente, este eclipse marcou de alguma forma, sendo que o impacto normalmente é maior para o local onde de facto cai a sombra, portanto neste caso ali naquela zona dos Estados Unidos da América, está bem? Como estava a dizer, existem aqui várias teorias da conspiração à volta disto, mas eu acho que aqui o importante em termos astrológicos que nós temos que pensar é que de facto vai ser um eclipse aqui em Carneiro. Carneiro é regido por Marte. Claro que, obviamente, Marte era o deus da guerra e, portanto, também está associado aqui a alguma componente de violência, e nós sabemos a violência que tem estado a ocorrer em termos de guerras a nível mundial, e elas existem, não é? Não vale a pena também estarmos aqui a esconder a cabeça na areia. A verdade é que temos aqui situações de guerra a acontecer. E obviamente este eclipse vai ocorrer exatamente nesta energia, também ela um pouco bélica, mas Marte não fala apenas de guerra, portanto também é importante termos consciência que Marte é o primeiro planeta, no fundo, não é o primeiro planeta, eu queria dizer que rege aquilo que é o primeiro signo do zodíaco, que traz de facto esta capacidade de iniciar coisas, a coragem, não é? A determinação, a garra, e portanto tudo isto também são características de Carneiro, está bem? Que também são atribuídas aqui pelo deus Marte, porque de facto Marte era bastante corajoso, está bem? Portanto, eu quero acreditar que nós, nas nossas vidas individuais, devemos olhar para este eclipse e devemos, de facto, ter a coragem para iniciar aqui alguns processos na nossa vida, está bem? E portanto eu queria bastante deixar esta mensagem porque acho que o eclipse pede-nos sobretudo isto, é a coragem para podermos avançar com os projetos que nós tenhamos em mãos, está bem? Isto é o início de Abril, mas ao mesmo tempo que nós temos um eclipse, dá-se aqui uma entrada, e eu peço desculpa que estou adoentada, e por isso a minha voz nem sempre está aqui no melhor, mas como vos estava a dizer, ao mesmo tempo que se dá este eclipse, temos aqui a passagem de um cometa, o chamado cometa, se eu não estou em erro e tenho aqui escrito, ele chama-se o 12P Pons Brooks, também conhecido pelo cometa do diabo, está bem? Mais uma vez, não vamos começar já a fazer associações estranhas só por causa do nome do cometa do diabo, está bem? Daquilo que eu li, ele chama-se o cometa do diabo porque de facto ele é um cometa que tem
dentro da sua propriedade tem alguns criovulcões que acabam por explodir, está bem? E portanto deitam no fundo luz, o que faz com que ele aumente a sua amplitude, fazendo muitas vezes um desenho como se tivesse dois chifres. Então ele ficou apelidado de cometa do diabo. Mas por exemplo, por outro lado, é um dos cometas mais brilhantes, exatamente por isso, não é? Porque como estes criovulcões vão explodindo, ele vai ganhando mais luz, não é? O que acontece? Ele vai de facto ficar aqui visível a partir de abril, no entanto ele vai continuar o seu percurso e vai ficar até inclusivamente em junho, que ele é mais visível e está mais próximo da parte da Terra. Aqui em abril ele vai ficar mais próximo do Sol, está bem? Portanto, temos aqui uma caminhada, não é? No fundo. E mais uma vez, aqui para a astrologia, estes cometas são sempre vistos como um mensageiro, porque eles fazem de facto aqui um percurso, não é? E normalmente eles são vistos como trazendo alguma mensagem. Normalmente eles também estão associados a mensagens, por um lado, de alertar para alguma coisa, mas às vezes, e obviamente, também trazem aqui, carregam dentro deles uma mensagem, às vezes, de que algo a nível climático, ou seja, o que for, poderá acontecer, está bem? Ora bem, eu fui ver na história e tenho aqui alguns apontamentos, que é para não me esquecer de nada e não me enganar a dizer nada daquilo que eu quero partilhar convosco. Este cometa, então, como vos estava a dizer, ele foi aqui avistado em 1812 e, portanto, em 1812, a primeira vez que ele foi aqui avistado, estava a acontecer a Guerra Anglo-Americana. Mas, além disso, o que é que aconteceu? Exatamente nos Estados Unidos da América, neste ano, na zona de New Madrid, ok, deu-se uma série de terremotos, portanto foram os terremotos da Nova Madrid. Estes terremotos foram tão intensos, que alteraram mesmo a estrutura topográfica do local, ao ponto de terem criado um lago gigante que ainda existe hoje em dia, terem destruído florestas e, inclusivamente, ter existido um momento em que parecia que o rio quase que estava a andar para trás. Portanto, é importante termos isto em conta porque foi de facto um terremoto que acabou por ter aqui um impacto seríssimo, mesmo, lá está, em termos daquilo que é a terra naquele local. Coincidência ou não, aquilo que é chamada Nova Madrid ou New Madrid também fica dentro daquilo que é o caminho do eclipse do dia 8, está bem? Portanto, dentro em New Madrid vai ser possível ver o eclipse solar total. Coincidência ou não, não sei, mas não quis deixar também de levantar este aspecto, está bem? Depois ele voltou a passar em 1883. 1883 foi o ano da erupção do Krakatoa, está bem? O Krakatoa é um vulcão enorme. Esta erupção, quando aconteceu, trouxe com ela mais de 36 mil mortes, está bem? Fazendo com que a temperatura na Terra descesse em média cerca de 0,6 graus e inclusivamente, por causa obviamente dos vapores e de tudo aquilo que aconteceu com a erupção, fizesse quando olhasse para a Lua parecia que ela estava com uma tonalidade azul, está bem? Depois, o mais recente avistamento foi em 1954. Este ano foi marcado pelas inundações da China, na província de Hubei, onde também fica Wuhan, aquela cidade que ficou conhecida com a pandemia do Covid-19. Ao mesmo tempo, este ano houve um número acima da média de furacões no Atlântico, totalizando 16, que provocaram estragos na altura estimados em mais de 752 milhões de dólares. Ora bem, como vocês veem, isto são eventos fora do normal. Portanto, não estamos a falar de eventos que aconteçam todos os anos, não é? E obviamente que aqui não sabemos se é uma questão de coincidência ou não e de todo querer trazer aqui, obviamente, alguma mensagem de medo ou para vos causar pânico ou começarem a achar que vai acontecer alguma coisa. De todo. Muito importante termos em conta que, em termos astrológicos, está bem? Muitas vezes as coisas não acontecem, aliás, 90% das vezes não acontece nada naquele dia específico. Ou seja, se me perguntassem, vai acontecer alguma coisa no dia do eclipse? Não acredito. Okay? Não acredito. Porquê? Porque normalmente o que acontece é que nós temos quase um semear de uma determinada energia que depois pode mais tarde despoltar. Ok? Ora, o mês de abril, como vocês vão ver, tem aqui muita ativação. Agora, vai acontecer efetivamente alguma coisa no mês de abril? Pode acontecer, como pode não acontecer. Está bem? Ou seja, pode apenas ser o momento do semear e as coisas virem a acontecer mais tarde, como também de facto pode acontecer aqui alguma coisa. No entanto, obviamente, o objetivo da astrologia não é fazer vidência,
não é? Nós não adivinhamos o futuro, mas também faz parte do nosso papel e da nossa função olhar um pouco para a história, perceber o que é que já aconteceu antes, para trazer também esta abertura de consciência para diferentes possibilidades. Agora, isto significa que vai haver aqui uma catástrofe? Não, está bem? Não significa nada disso. Agora é importante nós abrirmos a nossa mente, percebermos que de facto nos anos em que este cometa foi avistado, esteve associado também a anos em que aconteceram acontecimentos fora do normal, em termos aqui do nosso planeta, está bem? Mais uma vez, não é para ninguém ficar com receios, nem nada disso, mas trago e partilho o conhecimento convosco, exatamente para podermos ampliar a nossa consciência, está bem? Ora bem, já não bastava, abril, termos o quê? Eclipse. Termos um cometa a passear que começa em abril, mas vai ali até junho e um bocadinho mais até, não é? Portanto, já não bastava isto. O que é que nós temos ainda? Temos logo no dia 10 depois a conjunção entre Marte e Saturno em Peixe. Ora, Marte, não é verdade, vem aqui carregadinho com esta energia de ação, de iniciativa, está bem? E o que é que acontece? Vai estar aqui a ativar o quê? Saturno. Saturno é muitas vezes considerado, de facto, um planeta um pouco até maléfico. E para quem gosta da astrologia kármica, ele é visto muitas vezes como o pai do karma, o senhor do karma, não é? Eu não o vejo tanto assim. Ou seja, eu vejo Saturno como sendo o senhor professor, que nos faz, de facto, muitas vezes aprender as lições e que vem nos testar e que vem nos perguntar, então, aprenderam a lição, já sabem como agir, e que nos vem pedir o quê? Seriedade, responsabilidade. E neste caso, obviamente, nós estamos a falar de Saturno em Peixe. Ora, estando em Peixe, Peixe é o último signo do zodíaco. Se por um lado está muito ligado a uma questão de água, não é? Neptuno, as águas. Por outro lado, também está ligado, por exemplo, aos temas dos vírus, ok? Porque Neptuno não deixa de estar associado aqui a uma vertente virose, de doenças, de contágio, está bem? De alguma forma. E também está ligado à espiritualidade, sendo o último signo do zodíaco, a verdade é que ele é aquele que une, no fundo, duas realidades. A realidade física e material com a realidade espiritual. E, portanto, eu quero muito olhar para esta conjunção como sendo um momento que nos é pedido, no fundo, para sermos sérios e responsáveis com a nossa própria essência, na forma como cada um de nós vive a sua espiritualidade e para de uma vez por todas começarmos a pensar no bem comum, no bem dos outros e começarmos a poder construir de facto uma sociedade virada para o bem. Agora, o que é que nós temos e porque é que eu digo isto, começamos a construir? Nós já vimos que com esta entrada de Plutão e Aquário e tudo mais, nós estamos aqui com uma grande missão de começar a construir, no fundo, um novo mundo, não é? E este mês de Abril traz aqui um movimento importantíssimo, que é a grande conjunção de Júpiter com Urano a 21 graus de Touro. Esta conjunção dá-se e fica totalmente exata, também ela no dia 21. Digo também ela porque já viram que a conjunção é exata a 21 graus e no dia 21 é quando ela acontece, está bem? Coincidência se calhar este dia 21. Ora, esta conjunção exata dá-se ali no signo Touro, um signo de terra, está bem? Ora, Júpiter é considerado grande benéfico, mas também aquele que tudo expande. E uma conjunção não é boa nem é má. A conjunção é um encontro entre dois planetas e, portanto, nós temos que ver como é que esta energia entre estes dois planetas, no fundo, se funde, se mistura e aquilo que nos é pedido. Ora, a nível coletivo, não é? Júpiter então vai expandir esta energia de Urano. Urano fala-nos de quê? Ora, Urano fala-nos do espaço. Urano fala-nos de tudo o que esteja no ar, das ciências, da tecnologia, da energia, tudo o que seja eletricidade, tudo o que seja físicas quânticas, portanto, tudo o que tem a ver com energia, com este conceito energético. Mais o quê? Fala-nos também, no fundo, aqui de tudo o que possam ser mudanças, tudo o que possam ser surpresas, tudo o que possa ser inesperado. Fala-nos também, lá está, daquilo que é a inteligência artificial. Portanto, todos estes tópicos um pouco futuristas, mas ao mesmo tempo associados ao ar, ao espaço, não é? Tudo isto está aqui associado. Ora, a nível coletivo, este Júpiter vem então o quê? Fazer exatamente este pedido de mudança. Mas mudança de quê? É uma mudança de Touro. E de Touro pede-nos o quê? Uma mudança de estrutura. Okay? Que literalmente seria uma mudança quase territorial, alterações territoriais de terra, não é?
mas também um pedido de alteração, no fundo, para sairmos todos da nossa zona de conforto, está bem? Porquê? Porque o touro está muito associado àquilo que nós consideramos a nossa zona de conforto, porque touro gosta de confortos, ele é regido por Vênus. E então esta conjunção vem pedir exatamente, não só a nível coletivo para sairmos desta zona de conforto, mas também a nível individual para sairmos dessa zona, está bem? Ora, como é que isto se pode refletir a nível individual na vida de cada um de nós? Vamos imaginar, vou dar vários exemplos. Eu posso estar no namoro e de repente esta estrutura, touro, não é? Eu achar que está um momento ótimo e ideal para fazer uma mudança e no fundo transformar esta estrutura em algo mais sério. E portanto posso o quê? Avançar para uma união de facto, para um casamento, seja o que for. O contrário também acontece, estou num namoro e afinal vejo que esta estrutura já não me serve e portanto está no momento de a mudar e terminar o relacionamento. O mesmo acontece, vamos imaginar, estou na minha casa, mas esta minha casa hoje em dia já não serve as minhas necessidades, está na altura de eu mudar de casa. Trabalho, neste momento eu acho que preciso de uma progressão e portanto tenho que encontrar algo para mim, esta estrutura já não me serve e então vou fazer uma mudança de trabalho. A mesma coisa, já não estou satisfeita com o trabalho que tenho, não tem a ver tanto com progressão, mas sinto que isto não tem nada a ver com a minha missão, com o meu propósito de vida e quero mudar completamente e portanto abandono aquele trabalho para começar algo completamente de novo. Portanto, todos nós, na sua vida e em diferentes áreas, estamos a sentir esta necessidade de mudar alguma coisa em termos estruturais e é isso que esta energia nos vem aqui pedir, está bem? Ora, eu estive aqui a fazer um trabalho para poder partilhar convosco sobre quando é que existiram estas conjunções em termos históricos. Esta conjunção em touro, obviamente, porque obviamente noutros signos ela aconteceu várias vezes, mas tentar encontrá-la quais foram as últimas vezes que ela aconteceu, esta conjunção entre Júpiter e Urano em touro. Então, a última não. Uma das duas últimas vezes que isto aconteceu foi em 1858, está bem? Que existiu então esta conjunção exata entre Júpiter e Urano em touro. Neste ano, 1858, foi um ano caracterizado pelas aparições de Lourdes, pela teoria de evolução de Darwin, ok? E também houve aqui uma pequena semente daquilo que viria a ser depois, mais tarde, em 1861, o início da Guerra Civil dos Estados Unidos, está bem? Mas aqui era apenas ainda o início, o instalar da semente, que depois só vai acontecer em 1861. Portanto, como estamos a ver, não é? Esta conjunção, neste caso, trouxe muito mais uma questão, olhem, a teoria da evolução de Darwin, não é? Ciência, e portanto veio muito mais trazer isto, as aparições, alguma coisa que veio do céu, seja como for, não é? E portanto veio trazer também este surgimento. Em Portugal, neste ano, está bem, aconteceu algo também diferente do normal. Em 1858, em Portugal, houve o terremoto de Setúbal, com uma magnitude 7.1. O terremoto foi sentido e provocou estragos não só em Setúbal, mas também na região de Lisboa. E eu trouxe isto, de facto, também para aqui, para termos esta consciência, porque nós sabemos que em Portugal não existem terremotos com esta magnitude todos os anos, não é? E, portanto, achei esta coincidência, ou não, importante. E, portanto, também a quis trazer aqui, está bem? Depois, a mais recente, então, foi em 1941. 1941 deu-se o ataque de Pearl Harbor, um ataque fundamental. Como sabem, foi um ataque surpresa, estão a ver o Urano. Mas porquê é que eu digo que foi um ataque fundamental? Porque foi o ataque de Pearl Harbor que fez com que os Estados Unidos passassem de estar neutros a juntarem-se aos aliados. E como nós sabemos, foi também o apoio dos Estados Unidos que fez então com que o desfecho da Segunda Guerra Mundial terminasse como terminou. E, portanto, por um lado, lá está, nós temos que abrir a nossa mente, não é? A um prazo maior, porque obviamente o ataque de Pearl Harbor foi terrível, não é? Terrível. Mas se calhar se o ataque de Pearl Harbor não tivesse acontecido, não sabemos como é que teria sido o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, eu acho que isto é um bom, sabem, é um bom momento para nós às vezes refletirmos que o bom e o mau fazem parte da mesma moeda, não é? Não existe o bom sem o mau, nem existe o mal sem o bem, não é? E aqui é um exemplo, foi um evento catastrófico, obviamente, com mortes associadas, mas se ele não tivesse acontecido, este ataque surpresa, não sabemos como é que teria sido o desfecho da Segunda Guerra Mundial, está bem? Em Portugal também aconteceu aqui um evento diferente em 1941, aquilo que foi chamada Tempestade de Inverno, que se deu em fevereiro, porque um ciclone passou aqui na costa portuguesa, acabou por provocar muitos estragos aqui ao longo da costa, ok? Que trouxe graves problemas a nível económico para o nosso país, está bem?
Ora, por fim, o mês termina aqui com mais uma conjunção. A conjunção de Marte com Neptuno em Peixes no dia 29, está bem? Ora bem, mais uma vez Marte. Marte outra vez a ativar, neste caso ele já vai ativar o quê? Neptuno em peixe, água, ok? Mais uma vez o Marte vem-nos aqui pedir e vem ativar novamente este conceito desta espiritualidade do bem maior em prol dos outros. Obviamente também vai mexer com os temas da água, não é? Portanto é engraçado que o Marte, se vocês forem ver aqui ao longo do mês, ele vai estar a ativar muito esta energia de peixes, não é verdade? Porque ele vai fazer uma primeira conjunção com Saturno em peixe e depois vai fazer uma conjunção com Neptuno em peixe. Portanto, é como se o Marte viesse trazer aqui esta energia, esta ativação da nossa fé, não é? Da nossa crença, de nós podermos acreditar num bem maior, de nós podermos acreditar em fazer bem aos outros, de nos pedir responsabilidade, de nos pedir seriedade na forma como vivemos esta espiritualidade e este bem e este amor incondicional que podemos dar aos outros, está bem? Eu também quero vos trazer aqui uma informação que eu acho relevante, porque é assim, nós quando estamos aqui a falar desta conjunção de Júpiter e Urano, vê-se por aí também na internet muita gente a falar relativamente às tempestades solares, está bem? Até porque cientificamente este ano realmente está a haver uma ativação fora do normal, com uma grande intensidade. Então, o que acontece? Posso-vos dizer que o grande evento de uma tempestade solar que aconteceu em 1859. Okay? Ora bem, esta grande conjunção, como eu vos disse, aconteceu em 1858. Um ano depois, coincidência ou não, deu-se de facto o evento de Carrington, com o evento maior em termos de impacto, não é, de tempestades solares que tinha acontecido aqui no nosso mundo. Lá está. Eu também quis trazer isto para vos mostrar o quê? Mais uma vez, que muitas vezes o que acontece em termos de astrologia é que nós podemos ter aqui a energia em que é colocada a semente, mas as coisas acontecem muito depois, ok? Portanto, com isto, significa o quê? Vai acontecer alguma coisa no mês de Abril? Não sei. Pode acontecer, pode não acontecer, não faço ideia. Não é de todo o objetivo da astrologia fazer esse tipo de previsão que cause medo ou pânico nas pessoas, ok? A astrologia de facto serve muito mais para nós abrirmos a nossa mente, ampliarmos o nosso campo de atuação e daí também ser importante falar de facto destes acontecimentos que não são bons nem são maus, são acontecimentos, ou seja, teremos um eclipse, teremos um cometa e teremos aqui uma conjunção de Saturno com Marte. Marte vai ativar em Peixes, teremos uma conjunção entre Júpiter e Urano em Touro e teremos também ainda uma conjunção entre Marte e Neptuno. Há aqui, em termos de elementos, dois pesos de elementos fundamentais. O primeiro é a energia de fogo, que vai estar muito, muito, muito presente. Nós posso-vos dizer que no eclipse do dia 8, nesse momento, nós vamos ter em Carneiro fogo, nesta energia de fogo, vamos ter a Vênus, vamos ter o Nodo Norte, temos o Sol e temos a Lua, temos o Quiron e temos o Mercúrio que já estará retrógrado nessa altura. Portanto, um grande peso do elemento fogo. Ao mesmo tempo, depois, o outro elemento com maior força é o elemento água, o oposto, não é? Ou seja, teremos Marte, Saturno e teremos Neptuno. E, portanto, é um mês muito carregado com fogo e água, ok? Portanto, olhem, lá está, volto a referir. O importante deste mês é nós, de facto, ativarmos esta energia de mudança também na nossa vida, de termos coragem para iniciar este processo de mudança que é necessário a nível individual, mas sempre, sempre com este conceito de peixes, do amor ao próximo, do amor a mim próprio, não é? Que também é fundamental, esta empatia comigo e com os outros e tentarmos, em conjunto, construir um mundo melhor. Espero que tenham gostado. E esperemos que em abril seja um mês pacífico, tá bem? Um beijinho para todos, vamos falando.